A evasão e o rendimento médio escolar é muito maior entre os negros. Uhum. Por quê? Porque sabem menos? Porque têm capacidade cognitiva inferior? Claro que não. Porque não têm, de fato, as mesmas oportunidades. Uhum. E as políticas de incentivo mesmo, né? Sim. Essa linha argumentativa, assim, a famosa síndrome do Samuel L. Jackson. Não, Samuel L. Jackson, perdão, do Morgan Freeman. Morgan Freeman. Tô aqui vilanizando Samuel L. Jackson, fez Jack Brown, fez o Pulp Fiction. Ele é fera, fez o... Foi um dos Panteras Negras na juventude. Ele foi o Black Panther. Foi. Junto lá. Na década de 60, né? Então, eu tava há pouco tempo vendo um documentário sobre Bob Seale, né, Angela Davis. Você viu o Liberta e Angela Davis, serem bancários? Agora há pouco tempo fui assistir, fantástico. Inclusive, continua em cartaz. Continua? Continua em cartaz. Eu acho que continua em cartaz. Olha, tava no cronograma que ia até dia 30, lá no Cine Bancários. Até vamos conferir aí para depois estar... Da informação correta, dando o informe correto, mas se prorrogaram o prazo merecidamente, porque o filme assim me arrancou lágrimas, então, dos olhos, né? Porque a cultura, e aí a gente até estava comentando tu falaste, né, que no teu núcleo de estudo lá, ele tem um corte que também é indígena, né? O companheiro nosso, né, que hoje ele fornece então, assessoria jurídica lá nos sindicatos municipais, onde eu trabalho, Gabriel Porto Dutra, um abraço pro Gabriel aí. Ele integrou também em Santa Maria o GAPIM, né, grupo de apoio, né, ao indígena, né, então ele teve no olho do furacão também ali no corpo a corpo da luta, né, e a gente estava comentando essas questões assim das minorias e tal. Eu nasci, assim, de família, né, por parte de pai, assim, de ascendência, né, portuguesa, por parte de mãe, ascendência italiana, né, algum parente longínquo indígena. Minha família veio do interior, na década de 40 ela vai se estabelecer ali pelo mercado público, né, meu avô materno tinha uma banca ali, né, hortifruti, mais tarde peixe. Eu cresci no bairro da Zona Norte, cresci no bairro Bom Jesus, né? Depois, mais tarde, eu vim para Gravataí, Parque Florido, e eu me lembro, assim, quando eu era pequeno, a gente frequentava, os meus pais sempre foram de escola de samba, a gente frequentou a Praiana, perto da Zona Norte, Ambas da Orgia. Eu era do tempo que o samba, que o carnaval era da Perimetral, a exemplo de outros desfiles que, curiosamente, continuam lá, né? O do MTG e o dos militares, permanece na Perimetral. E esse foi até uma das reclamações do Giba Giba, antes dele ascender ao grau aí de cima. Ele falou, né, esse desconforto, essa mágoa aí, né, da constituição, então, do sambódromo no Porto Seco, e que isso representava, além de um exílio geográfico, uma apartheiderização, né? Vem de apartheiderização. Né? Por que só a comunidade afro foi pro Porto Seco? É de se pensar, né? Vamos pensar no início, no término da Revolução Farroupilha, só quem morreu. O massacre dos negros lanceiros. Então a história no Rio Grande do Sul continua se repetindo, né? Sim. Não é de hoje que Justo. Isso acontece. Claro. Ontem mesmo, o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, sim, não quis sancionar o 20 de novembro como feriado. Já tem feriado demais. Ele não era da competência dele. Aí, instituir um novo feriado. Aí eu vi justo uma questão de competência. Aí eu vi muitas críticas. Mas entre as linhas que criticavam, e aí tu vê também uma reprodução de uma mentalidade que vai vir a reforçar esses estereótipos que tu mencionaste. Não, é um equívoco administrativo, é uma, entre aspas, né, uma defecada, né? O cara, né, a burrada, né? Não, é um erro administrativo, um equívoco. Quer dizer, eu repito, essa é uma posição desse programa, que não existe erro administrativo nesse sentido. O que existem são grupos de interesses,
né? São grupos políticos subordinados, forças sociais, digamos assim, subordinadas a grupos de interesses, né? Entre os quais interesses hegemônicos, né? Qual é o interesse, né, que não se venha a celebrar, não se venha a empoderar através de calendário, de implementação no calendário nacional, uma data festiva, então, dedicada então, à consciência negra matriz africana, que é um dos vetores, um dos braços tão ricos que constituem, né, a nossa cultura, né? E isso veio com a Dunags, muito de maneira lançada, estava em sintonia na mesma frequência que a declaração, que a terrível declaração, né, a declaração horrorosa do comentarista, quer dizer, um opinador compulsivo, né, o Paulo Santana, como diria Nietzsche, né, o Paulo Santana, sobre a sua resenha de Punta del Este, elencando todas as vantagens daquele paraíso lá e elencando como vantagem não ter o transtorno topográfico, digamos assim, da presença do sujeito negro lá, né? E aí tem a Casa Grande, né, que eu diria, né, que eu chamaria que é o grande anti-hegemônico aí do coronelato e dos barões da mídia aí aqui do Sul. Bom, vai se defender dizendo não, mas espera aí, a linha de opinião dos nossos articulistas e dos interinos, ela é independente, quer dizer, né? Mas isso aí vai acabar subvertendo qualquer noção de corresponsabilidade, uma vez que essa mesma linha editorial desse jornal aí vai colocar nas páginas policiais, então, a notícia lá é da Frente Quilombola, né? E esse mesmo comentarista iniciaria o ano chamando a greve dos rodoviários? Dos garis. Dos garis lá do DMLU. Né? Não é DMLU mais, No Rio, aqui, quando começou no Rio? Ele vai chamar de marginais, de bandidos e tal, né? Então, a gente vê aí faces de um racismo que sim, ele é interno, internalizado no sujeito, há uma introjeção umbilical de uma mentalidade que enfim, eurocêntrica, né, e que é correducionista, mas há o seu respaldo e a sua contrapartida. Do Paulo Santana, né? Claro. São coisas que parecem ser sutil, outras nem tanto, e outras é grotesca como sim, essa, né? Grotesca. Ele se apresenta tem várias faces, né? Várias faces. Alguns mas é institucional. Percebe, só quem sente na pele mesmo sabe que aquilo quem nunca sofreu... Ele é cultural, e é constitucional porque, enfim, faz parte da Constituição do povo brasileiro, o vetor esse terrível do racismo, que perpassa camadas, enfim. E ele é institucional quando há um corporativismo que vai proteger. Não, vamos falar sério, Ministério do Tim Maia agora pela Globo. Ok, sai com o insumo da Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, para a produção cinematográfica brasileira, e tem lá, então, um apêndice que vai favorecer a parceria público-privada através de subvenção, né, de grupos privados, tal, que sai destituição de imposto de renda. O que acontece é que a Globo Filmes acaba regimentando, né, o escritório lá passa por uma executiva da Globo, que não me ocorre o nome agora, e a Globo Filmes acaba tendo o controle criativo da obra, em contrapartida do insumo, né? Então até o diretor do filme, do Tim Maia, né, uma adaptação, uma livre adaptação do livro da biografia do que o Nelson Motta escreveu, né? Ele veio a público pedir que as pessoas não assistissem, boicotassem, né, o seriado, porque a Globo picotou, editou, mutilou a ideia, o fio condutor da narrativa do filme, e principalmente ela inverte um dos dados, né? O filme é alimentado com várias grandezas de dados no corpo da narrativa. Um deles é que Tim Maia volta dos Estados Unidos, é liberto lá, volta, ele experimentou aquele momento lá da luta pelos direitos civis, ele viu Angela Davis discursando, ele chega aqui no Brasil contra a mentalidade e tal, e ele chega querendo reconstruir a carreira. E ele chega numa situação materialmente, assim, muito vulnerável mesmo. Então ele chegou vou atrás
das disposições, dos recursos que eu tenho. Então, enfim, foi no camarim do Roberto Carlos, conseguiu burlar lá a segurança e tal, e chegou no camarim do Roberto Carlos, o Roberto Carlos distrata ele, faz pouco. Não, o negócio é o seguinte, Tião, chamava de Tião, né? Tião, eles tocavam junto no Sputniks na década de 60, 50. Tião, é o seguinte aqui, ó, tem um par de bota ali que não me serve mais, aí deu um par de bota velho pro Tim Maia lá, entendeu? Fez pouco caso, entendeu? Quer dizer, o livro do Nelson Motta, ele vai enfatizar esse Roberto Carlos, entendeu? Quer dizer, que coloca né, na despensa, na geladeira. O filme fala isso. A Globo protegeu o Roberto Carlos. Mas hoje, até esse velho decrépito Roberto Carlos, até hoje parece que é o garoto propaganda da Globo, né? Sim. E a Globo com esses seus muitos tentáculos e a mania de sempre se representar. O ex-Roberto Carlos, que já não inova mais em absolutamente nada, mas principalmente assim, ele é um compêndio completamente maniático, cheio de manias, de uma senilidade adolescente, uma adolescência senil, né? E a Globo protege e tal. Posso dar mais e ele se apresenta. Dá uma adjetivo. Um filhote da ditadura, garoto propaganda da ditadura. Sim, não. Ele foi colaborador do regime, a exemplo de outros, né? Entre aspas, artistas. Delator. E o que acontece? Ele. Perdoem aí o pessoal que é fã de Roberto, mas a gente não está criticando a obra, assim, mas sim o homem, né? É difícil para os fãs conseguir separar, fazer a cisão da obra. Nós estamos criticando a obra dele, mas a postura dele, né? Sim, mas é uma postura, né? Então a Globo coloca ele como o cara que apresentou o Tim Maia para BMG Ariola. O cara que fez a ponte, o cara que lançou o Tim Maia quando foi diferente. Né, o Tim Maia que era o compositor de muitos sucessos do Roberto Carlos, inclusive, né? E o Roberto Carlos, ele não compunha com a mesma verve, a mesma lavra, por exemplo, do tremendão do Erasmo Carlos, né? Então, enfim, há um favorecimento. E outra coisa, assim, a apropriação indevida, né? Isso é uma propriedade intelectual, criativa. E o autor não tem controle criativo e a Globo mutila e faz o que bem entende. Bom, mas ele veio a público, o autor, né, o diretor, aliás, do filme, pedia que as pessoas não assistissem. Bom, mas na hora que ele assinou o contrato lá com a Globo Filmes, será que ele não sabia? Será que ele não leu as entrelinhas, né? Quer dizer, né, ele sabia onde é que ele estava se metendo, né? Ou tu vai fazer autofinanciado ou não se faz cinema. Não consegue fazer cinema autofinanciando, quer dizer. Tu precisa né, ser instrumentalizado, precisa de recurso, captação de recurso, enfim, né? É muito complexo fazer cinema, assim, é um trabalho, é uma estiva, é um trabalho hercúleo, né? A gente que... Por isso que grandes obras no Brasil de cinema, ao contrário da Argentina, aqui no Brasil é muito escasso, porque tudo passa pela mão da Globo. E como passa pela mão da Globo, não tem como ser algo que vai assistir, vai refletir. Não, o que acontece assim é que a Globo Filmes, ela recebe diariamente, enfim, placas tectônicas de projetos, mas ela vai privilegiar, ela vai dar prioridade para os projetos que vêm de encontro à linha editorial, à filosofia empresarial, digamos assim, do Grupo Marinho. Mas maravilha, a gente está conversando aqui com o Ângelo Neckel, né? A gente está narrando aqui e depois a gente seguiu problematizando, né, a questão do racismo, já que ele é um pesquisador e ele mesmo foi objeto. Então isso aí seria mais digamos assim, um adendo ou um insumo para tua própria autoetnografia, né? Porque uma experiência que tu és pesquisador, mas ao mesmo tempo tu tu experimentaste uma circunstância, né, do trato social que tu pesquisa, né? Isso aí é uma coisa interessantíssima. Quer dizer, tu não tá falando de camarote ou dentro do gabinete. Não, tu te expôs. Né? E tu tá aqui se expondo também, né? E esta é uma faceta, uma forma de atuação do pesquisador, que poderia, melhor dizendo, ser mais usual do pesquisador, que não restringe a sua contribuição só ao meio acadêmico, mas também à militância social. Lógico. Que é, claro, uma forma de agir do pesquisador filiado aos estudos culturais, culturalistas, né? Que, grossíssimo modo, defende minorias representativas e realiza estudos sobre negros, indígenas, mulheres, estudos de gênero, sobre doenças, patologias, pessoas
que de uma forma geral não tem grande acesso para fazer parte realmente da opinião pública. Pessoas que não têm incentivo a suas narrativas. Né? E, Ângelo, uma coisa que me ocorre assim, né, é que a academia, ela não recebe muito bem esse paradigma metodológico da, por exemplo, autoetnografia, porque eu já vi, inclusive, reitores falando, mas aí corre o risco do pesquisador se confundir com o objeto. Né? Porque assim, aí há uma dicotomia da vivência do sujeito. Não pode ter, no mundo intelectivo não pode ter o elemento vivência, né? Uma das... Levi-Strauss, porque ninguém mais Pierre Verger, né? Sim. Impossível, né? Análise participativa. Análise. São pessoas que fazem um dos métodos, é claro, o estudo etnográfico, né, sobre determinados grupos, mas interagindo diretamente com eles. Tem que se ter um certo distanciamento dessa visão do pesquisador frio e totalmente distante do seu objeto de pesquisa. Não, o pesquisador é um sujeito como qualquer outro. Claro, que ele vai tentar, ele vai ser isento. Ele não vai submeter a pesquisa, não deve, pelo menos, ao que ele acredita. E sim ao que os dados, o seu evidenciam, trabalho, né? Evidencia. Mas sim, tem uma espécie de ranço por parte da academia, né? Por parte da academia com estes pesquisadores. Né? Muitas vezes tentando descaracterizar a área a qual pertencem, tentando fazer migrar aquele objeto de estudo, aquela pesquisa para uma outra área do conhecimento, como se tivesse que ter um espaço delimitado também na academia. Então existe sim exclusão. E não é só com relação ao que é ensinado, mas sim com um espaço que o que é pesquisado que é proposto, ocupa, né? O que é proposto enquanto debate. De legitimação mesmo. De legitimação. E estratégias de legitimação, principalmente aí da nossa matriz africana, que nós estamos aqui falando, dessa vez com o Ângelo, né? Que já esteve aqui no programa. Nossa queridíssima Ana de Xangô. Quero mandar um enorme beijo à nossa amada Ana de Xangô. Beijão. Passei o Natal com ela lá. Tô com inveja, né? Rapaziada toda lá, com a Ana Porto Alegre, Guilherme, com a criançada toda lá, né? A Naizinha lá, Pablito, maravilha. Um abraço aí extensivo também aí pra toda a Arinos no meu coração. E a gente fez esse colóquio agora aqui com o Ângelo, né? Que vamos dar continuidade. Mas vamos fazer um break aí musical, né? E a gente tem hoje também, Zeca Passular, o que tu aprontaste pra nós aí? O que tu selecionou? Eu peguei e fiz uma chamada lá e coloquei J-Rock. Mas diga lá. Hoje é especial do X-Japan. Opa, X-Japan. Há quantas andas o X-Japan? Isso tu vai me dizer mais tarde. No próximo bloco. Maravilha, galera. É o seguinte, ó. Vamos de som. De volta aqui pela 87.9, a sua Rádio Integração FM, instrumento na luta pela democratização da comunicação. E este comunicador aqui, Cris Castro, que vos fala muito comovido aí com a interpretação de Feeling Good da nossa queridíssima e sempre diva, o puro divamento humano, chamado Nina Simone, grande cantora da Motown Records, né? Uma diva da Soul Music. E a vinheta que estava entrando aí era o Djibouti Madiro, que vou deixar para o próximo bloco, né? Da banda Orchestre pour le rythme de Cotonou, de Benin, oeste africano, aí, contemporâneos. Então a Fela Kuti, né? World Music aí, do bom, né? Nessa tarde de quinta-feira, dia 8 de janeiro, faz aqui 28 graus aqui no estúdio da Rádio Integração, Avenida Amazonas, aqui no bairro Anair, né? Mas a sensação térmica é de menos, né, Zeca? O que tu acha? Tu que é friorento. Não, eu acho que tá calor. Tu acha que tá calor? Acho que tá calor. Eu acho que eu tô com frio, velho. Não sei, eu estou ficando meio gripado. Mas o que frio pede, hein, velho? Lembrando do frio, saudade do frio.
Eu começo a ouvir The Cure, eu começo a ouvir o Love Song lá, o do Pornography, do Cure lá, né? E começo... Bom, ler tô sempre lendo, né? Porque faz parte da minha profissão, faz parte O da... Japão é inverno, você tá com saudade, um bom lugar pra ir ao Japão. Japão? Eu tenho uma saudade de Paris que eu vou te contar. Sempre venho com essa, eu nunca tive lá, nunca... Enfim. Eu vou ali, como é que é? Rolante, Três Coroas, Cruzilhada. Eu tô em mãos aqui com o Elogio da Sombra, o livro de poemas, né? E o ensaio autobiográfico do Jorge Luis Borges, da editora Globo Mac. Maravilha! Né? Prosseguindo a difusão da grande obra de Jorge Luis Borges em língua portuguesa, prepara a editora Globo para breve o lançamento de Aleph, o livro com ficções que consagra definitivamente seu autor na literatura de nosso tempo. O Aleph eu já li, né? É fantástico. Eu tenho sim uma admiração e um afeto tamanho assim pelo Jorge Luis Borges, né? A exemplo de outros nomes aí da literatura latino-americana, mais precisamente hispânica, né? Como García Lorca, Ortega y Gasset, né? O Gabito, né? Gabriel García Marques. Mas a gente reintroduzindo o bloco Poesia Prevalece, né? De autoria do nosso querido Zeca Passo Largo. A poesia prevalece... Esse nome te veio de um... É a música do Teatro Mágico. Música do Teatro Mágico. Poesia Prevalece. Maravilha. Foi retirado da... O nome homônimo aqui, então, do nosso bloco literário. E o Elogio da Sombra, poemas do Jorge Luis Borges. Eu vou abrir aqui numa página bem aleatória, né? E vou ler aqui. Deixar o acaso escolher, então. Acaso escolher. A lenda. Abel e Caim encontram-se depois da morte de Abel. Caminham pelo deserto e reconhecem-se de longe, porque os dois eram muito altos. Os irmãos sentaram-se na terra, acenderam fogo e comeram. Guardaram silêncio à maneira da pessoa cansada quando declina o dia. No céu, assomava alguma estrela que ainda não havia recebido seu nome. À luz das chamas, Caim percebeu na fronte de Abel a marca da pedra que deixou cair o pão que levava à boca e pediu que lhe fosse perdoado de seu crime. Abel respondeu: Tu me mataste ou eu te matei? Já não me lembro. Aqui estamos juntos como antes. Agora eu sei que em verdade me perdoaste, disse Caim, porque esquecer é perdoar. Eu procurarei também esquecer. Abel falou devagar. Assim é. Enquanto durar o remorso, dura a culpa. Uma alegoria, eu não sei, eu penso assim que uma alegoria, de certa forma, traz até por fundo um aforismo, assim, em torno do mito da culpa cristã, né? O realismo fantástico, do qual Borges vai beber, do fim de século, né? Esse que veio com o modernismo, ele é um campo de sondagem psicanalítica a tamanho, né? Então aí eu já identifiquei um pouco o mito da culpa cristã, né? Aquela história do barroco, né? Tu pecou, tu se sentiu tentado, tu não resistiu, tu te entregou ao pecado, mas depois quando tu quer morrer, tu não quer ir pro inferno quando tu morrer, né? E aí tu te arrepende daquilo, pede perdão a Deus, fica com aquela culpa porque tu não quer ir pro inferno. Mas tu é humano e tu quer pecar de novo. E aí isso fica... Mas aí é um ciclo que se retroalimenta, né? Porque, sim, tipo, aí fica sempre a culpa cristã, né? E aí o sentido do alerta, a vigília, né? O sentido do Dostoiévskiano, crime e castigo, né? Mais tarde, Foucault, das instituições do cárcere, as instituições das agências de controle social, Vigiar e Punir, por exemplo, né? Sim. Mas aí há um ethos que sobreviveu do cristianismo, assim, né? Quer dizer, se traz enquanto conduta pro sujeito e há a sua transgressão, né? E a transgressão há um castigo, né? É pago com a catástrofe, né? Com o apocalipse, né? Nem que assim vê em forma de uma aniquilação física, né? Que nem a gente... Né? Na instituição cárcere é isso, né? Caminha tudo para a aniquilação física do sujeito, ou a manutenção minimamente da vida, manter o sujeito biologicamente vivo, como diz o pós-estruturalismo, né? Para que ele vegete, né? Quer dizer, uma linha mínima, e assim o biopoder se instala. Muito louco aí, muita análise aí,
que o Jorge Luiz Borges, então, hoje aqui no presente conosco no Poesia Prevalece. Eu quero lembrar que o livro está disponível, vem para retirada, que na nossa biblioteca comunitária, lá no Cinca, né, ela vai ser inaugurada oficialmente lá por março, né? No retorno das férias do pessoal, começou no útil aí, mas os livros estão disponíveis para retirada já, né? Basta você chegar lá com a continha da luz e documento, o comprovante de residência, documento, a gente faz uma ficha, né? Você mora em Cachoeirinha, aí você é municipário, né? Tem uma biblioteca, um novo espaço de leitura aí, na verdade, né? Que nós nos esforçamos para constituir em parceria aqui do Papo Cabeça com outros grupos aí de Cachoeirinha, né? A Trilha das Artes, Espaço Território do Pensamento, Quintanda da Leitura, Piquenique da Leitura, quem mais? Você me esqueci de alguém? São tantos parceiros, né? E a gente fica tão contente, assim, em dizer que são tantos parceiros esses projetos aí de geração de espaço, de leitura. Sinal que tá funcionando, né? Maravilha. Mas então eu tenho aqui um poeta, também do Hemisfério Sul, mas que a mente vive no Hemisfério Norte, lá, né? Bem setentrional, do outro lado do mundo, né? No Japão. Obrigado pelo elogio. Todo momento, poeta, obrigado. O poeta, né? Estamos aí, quer dizer, celebrando a beleza de ser um eterno aprendiz, né? Mas eu acho que é isso, né? Me dá uma caneta, uma bique, um papel de pão, quer dizer, e me deixa sozinho numa cela. Bom, eu vou tentar escrever minha obra seminal, né? Com certeza. Mas eu tô aqui, que é na verdade, contracapa do fanzine Poeresia, que o Zeca lançou ano passado, em parceria com este que vos fala, que fez a arte da capa, e depois o Zeca deu uma bagunçada ali, botou um limão cortado ali. Eu achei muito... Tava muito, como eu posso dizer? Simplório. Não, tava muito boa. Aí eu disse, não, a arte tá muito boa, tem que dar uma turvada nela, né? Porque... Não, mas ficou interessante com uma coisa meio, uma mandala, né? Eu fiz uma calendoscópio, alguma coisa. Eu fiz uma personagem ali com umas asas e tal, ali, tipo uma imagem, um empoderamento feminino e tal, né? Então tem a poeresia, toda a poesia é uma forma de heresia. O homem veio do pó e da heresia. Pó-heresia. Olha só. Tô aqui com o do Zeca Passo Largo, eu vou ler porque ele está encabulado de ler uma obra de autoria dele mesmo. O Maçã do Quase Amor. Ela comia a maçã do amor, e seu amor me oferecia fortuitamente, de uma forma suave e casual, quase inconsequente. Mas de uma maneira tão inocente, com os olhos, falas e gestos de atriz, me mostrava que não me faria feliz. Eu queria mais que a felicidade, eu queria mais que amor. Queria lábios, boca, língua, beijo, saliva, fruta mordida, açúcar e cor. Corpos despidos, cama para dois. Sem me importar com o que viria depois. Na manhã seguinte, em meus sapatos continham fragmentos avermelhados e açucarados de um amor não vivido, sem medo ou culpa de parecer romântico, ridículo ou da paixão já ter morrido. Zeca passou. O Zeca de uma verve, de uma lavra aí, cara, te contar, né? O Zeca... Eu acho, Zeca, um pecado. Vamos falar de culpa cristã que a gente tava... Eu acho um pecado que tu não tenha publicado um livro ainda. Obrigado. Obrigado pelo elogio. Atenção, deriva. Deriva. Né? Mas projeto futuro... Até comentei contigo, com o Rafa, sim. Contatos, né? De repente até o final do ano, quer fazer uns contos. Envolvendo ilustração e tal. Sim, pensando em lançar uns contos. Estamos aí. Talvez saia bilíngue, né? Talvez saia em japonês também. Olha só. Um livro... O Zeca também, de certa forma, também tem esse apreço pela linguística. Assim, ele gosta muito do japonês, né? Do Nihongo. Sim, tem. Hoje eu lhe perguntei, alguém cadê Zuka? Genki desu. Genki desu. É isso aí, velho. Que mais? Tu tinha uma poesia pra ler também, né? Temos aqui uma Quer mandar poesia, bronca? Foi escrita... aqui, vou ler quem escreveu, né? O Caian, Zeca, né? Eu, sim, o Eric e a Carol. Sim. O regime colaborativo. Sim. Posso começar, Cris? Manda bronca. Então pronto. Somos os saudáveis filhos do câncer, a apoteose da covardia. Somos pequenas rosas de sol que propagam a apostasia. Contudo, a vida prevalecia, despida de medo, e um não desejo, uma vida, senti e sorria, contemplando ou vivenciar vidas, vivenciando ou contemplar sinais,
Sinais esses que registram memórias, lembranças que o tempo desbota. Cara, fantástico, hein? Foi feito Vocês assim, fizeram numa noite. Foi em, sei lá, em minutos, acho menos de 10 minutos cada um. Um começava a escrever uma frase e passava o papel pro outro, vai. Pô, E que assim, ótimo. Pode repetir o nome dos envolvidos nesse... O Caian, Zeca, o Eric Feijó e a Carol. Maravilha, então um abraço pra galera aí que fez Abraço, um sarau instantâneo Sarau aí, né? instantâneo, sarau A de gente bolsa. sabe que os malditos mesmo William Blake, a rapaziada toda Rambo, eles escreviam assim, né? Nas tavernas, né? A quatro mãos e tal. Sim. Improvisavam ali o sarau deles mesmo, né? Fantástico. Esse que você fala, então, é um suspeito pra falar, né? Em relação à poesia, né? Tão desprestigiada, eu penso, né? Enfim. Teve uma época que a poesia teve um valor assim maior, né? Mas agora, passou do tempo, foi desbotando. Vai desbotando, enfim, mas ela prevalece, tanto é que tá aqui no Papo Cabeça. Maravilha. Ó, separei mais um bloquito musical. Depois das 6 horas nós vamos estar voltando aí com um bloco exclusivamente de J-Rock, né? E vamos fazer mais um bloquito aí de uns 15 minutos, depois a gente volta conversando, bota uns apoiositos aí e vamos para 6 horas. O bloco do J-Rock, então, do especial do X-Japan. Mas eu gostaria de falar de uma banda que eu tenho muito apreço. E é uma banda, assim, um pouco lado B, assim, um pouco desconhecida. Chama-se Wallace Collection. E ela vai ter o mesmo nome de um museu de artes, né? Uma famosa galeria de artes da Inglaterra. Só que essa banda, ela é da Bélgica. E seus membros, eles têm uma formação erudita, né? E o seu estilo, eu sei que é difícil precisar em que lugar estético eles se encontram, mas ele ficou conhecido como pop sinfônico, né? A exemplo do que hoje se fala do pop barroco, né? Como um Fleet Fox, por exemplo. Mas o Wallace Collection, e aqui eu tenho um texto do Poeira Blog, que vai fazer uma resenha, né? E depois a gente vai ouvir, então, o sucesso de 1969, o Daydream, que foi primeiro lugar, né, pela Billboard nesse ano. Não, uma música que contagiou, então, o continente todo, o velho mundo todo, né? E pouco se ouve falar, na verdade, né? O Wallace Collection pode ser considerado uma pérola da psicodelia brega do final dos anos 60. A banda surgiu da Bélgica e tinha como curiosidade uma habilidade incrível para mesclar melodias pop com guitarras, passagens jazzísticas e fragmentos de música erudita. Na formação do grupo, 2 jovens cuidavam dos violinos e violoncelos, Raymond Vincent e Jacques Raymond, que eram também membros da Orquestra Filarmônica Belga. O restante do pessoal era Mark Herold, pianista com bagagem jazz, Sylvain Walholm na guitarra, Christian Jansen no baixo e Fred Neyland na bateria e vocais. Antes de formarem o Wallace, esses garotos já haviam tocado em diversas bandas belgas como o Sylvester's Team e o 16th Century Stradivarius. Stradivarius, então, a marca do violino mais caro do mundo, né? Só para quem não sabe. Partem para Londres em 1968 e começam a gravar um disco nos estúdios da EMI com a produção de Dave McKay. Durante as sessões, no momento de folga, durante a visita a um museu, adotou um nome Wallace Collection. O nome de estreia do LP é Login Cavalier e, junto com o compacto Daydream, colocou a banda nas paradas de sucesso em mais de 20 países, inclusive no Brasil, onde o compacto da música foi lançado em 1969, impulsionando até um show dos caras por aqui no Festival Internacional da Canção. Um concorrido concerto no Templo da Música Erudita Inglesa, Wigmore Hall, deixou a plateia boquiaberta e a reputação do grupo não poderia ser melhor quando lançaram seu segundo álbum, Serenade, e que também trazido aqui em 1970 pela Odeon, com a capa de um sanduíche mono e com o nome de Wallace Collection. Vamos ouvir então a canção essa, né, que a gente mencionou, que foi sucesso em 1969, o Daydream. Você aí que é jovem há mais tempo, provavelmente vai se lembrar. Eu nasci em 73, então se eu disser que eu me lembro, eu vou estar garganteando aqui, mentindo. Mas de qualquer forma, a boa música ela é atemporal e ela tem essa propriedade de nos comover, e a música é uma das poucas manifestações artísticas na qual a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez que a gente ouve,
a gente consegue vivenciar a mesma emoção da primeira vez, né? Uma das poucas, né? Maravilha, então. Vamos de música e depois a gente retorna aí com mais um Papo Cabeça. Retornando aqui pelo 87.9 Rádio Integração FM. Um instrumento aí na luta pela democratização da comunicação, né? Um canal aberto com a comunidade aí, né? Sempre fornecendo a escuta, então, bairros, né? E suas demandas, né? Suas carências, suas urgências, né? Pelo menos essa é uma das bandeiras aqui do programa Papo Cabeça, que começou lá por o final de outubro de 2013. É tempo, é chão já, né? É uma vidinha já, né? Já passou as 4 estações, né? E começamos, né, nessa bancada aqui, né, que era tão, né, fecunda, né, e, enfim, ainda, mas a gente contava com um quórum maior, né? No fim, os companheiros acabam tendo outros propósitos, a vida acaba chamando para as outras áreas aí, mas cá estamos, 2 da formação original do Papo Cabeça, um Monty Python aqui do Nair. Obviamente não estamos à estatura dos brilhantes redatores e humoristas, né? Mas bem que a gente se esforça. Faremos o possível para de vez em quando a gente fala uma barbaridade aí, a gente mesmo ri das nossas piadas, sem graça, né? Né? Mas bem que a gente se esforça. Faremos o possível para de vez em quando a gente fala uma barbaridade aí, a gente mesmo ri das nossas piadas, sem graça, né? Hoje contando com a presença aqui do Ângelo Neck, estudante de comunicação, né? Que nos consagrou nessa quinta-feira aqui com a sua brilhante presença aqui, né? Enriquecendo então com sua análise aí, né? Sobre a questão aí das tensões ainda raciais aqui, né? Ainda em baixa intensidade, mas muito impactante no aspecto moral e simbólico, né? Que não temos ainda um apartheid declarado no Brasil, mas a gente tem um implícito, né? O que é pior? Não sei se é pior. Não teria como... Eu acho que todo ele deve ser combatido, né? Combatido, mas a gente... velado ou declarado, a gente tem que combater. Isso mesmo que eu ia trazer ao diálogo aqui, a expressão velado. Velado é ótimo. Velado não se é velado. O que se utiliza como estratégia de disseminação, de simulação, principalmente. De simulação, principalmente, né? Isso nem tinha falado já antes, tomando na voz, no bico de pena, na caneta dos articulistas e colunistas, que se valem de sua habilidade com a linguagem, com a escolha das palavras, para andarem no limiar, no limite, entre o que é provocação e o que é bom senso, trazendo à tona opiniões carregadas de preconceito velado ou explícito. E se vitimizando ainda, né? Se vitimizando. Agora tudo é preconceito, agora tudo ofende. Não posso nem oferecer mais uma banana pro cara. Tu viu o Danilo Gentili no tweet, né? No Twitter dele, ele chega e fala, né? Ele fez um tweet que dizia ele estava travando, então, assim, um debate bem intenso. Na verdade, não era um debate, porque ele não tem qualificação alguma para debater qualquer coisa, porque ele mesmo perde para si próprio, né? Politicamente é péssimo. Mas o Danilo Gentili, ele estava tendo, né, enfim, eu acho que uma contenda com o representante do movimento negro, né? O militante, né? E no final das contas ele chega lá e fala pro cara, olha, se eu te der uma banana, tu deixa os patrões pra lá? É crime, então, um crime atroz, um crime atroz, né? Tá, porque reforçando o estereótipo negro sempre foi comparado assim com até atitudes simiescas que era no teatro, né? O black faced, né? Pintava o rosto, enfim. Mas é isso, né? E o convite está feito, o Papo Cabeça está sempre aberto, viu, Ângelo? Assim, né? Contamos com a tua presença, quando puder, quando não for possível estar presencialmente, mas que se tiver a fim de mandar material para a gente estar aqui discutindo,
será sempre muito bem-vinda aí, né? E agradecer, então, tremendamente sua presença aí. Claro, Cris. Obrigado ao pessoal da mesa, Isso aí. aos ouvintes, pela oportunidade de contribuir com o pouco que eu sei Uhum. e Já é muito discutir. pra nós, né? Que isso, obrigado. E discutir a questão tão importante que é o preconceito e discriminação racial, mas também o empoderamento do negro. Sim. E é uma questão extremamente importante, não central, porque fique bem claro que ninguém defende aqui o etnocentrismo, Uhum. mas sim que todos os grupos tenham um espaço para se manifestar. A coexistência e Em prol de da diversidade. preferência, o bom seria um interculturalismo, além do multiculturalismo que existe, mas o interculturalismo que promove trocas qualitativas mesmo, né? Assim, em termos de capital humano, enfim, capital cultural, né? Intertolerância é uma palavra um pouco fria, muito técnica, muito científica. Sim. Parece que eu vou suportar apenas, conviver, enfim, eu tenho que ficar, né? Mas, assim, a palavra-chave, respeito. Respeito é o que todo cidadão merece, né? Sim, sim. E que esta e outras discussões de cunho social sejam promovidas tanto pelo Papo Cabeça, Uhum. quanto por outros programas, independentemente de ser uma emissora comunitária, comercial, apesar disso ser difícil, mas Sim, sim. aos poucos é uma questão que está sendo cada vez mais vista, discutida e problematizada. Né? E que é claro que nunca esqueçamos da importância de conversar a respeito dela, mas sem perpetuar o senso comum, os achismos. Porque como diria um professor meu, grande professor e amigo, de achismo o mundo já está cheio. Né? Tá cheio. Então vamos começar a discutir, Fundamentando, realmente, né? argumentando de forma respeitosa e trazendo essas discussões à tona. Maravilha. Mais uma então. vez, muito obrigado pelo espaço concedido. Abraço. Todo nosso, maravilha. Maravilha, então, Cris Castro, me despedindo aqui da turma. Quinta-feira que vem estaremos aí no mesmo Papo Hora, né? Fazendo aqui o merchan já do programa, né? Mas o Papo Hora, no mesmo Papo Canal, aqui na 87.9, sua rádio Integração FM, né? Maravilha. Hoje que a gente recebeu aí a querida visita aqui do Ângelo. Queria mandar um abraço pro pessoal. Aí tá aberto seu microfone, viu, Ângelo? Vou mandar um abraço à comunidade de Cachoeirinha. Maravilha. E a todos os amigos que estão na escuta. Maravilha. Show! Então tá, é isso aí. Vamos com mais Ex-Japan, agora ouvindo o 4, né? E na sequência aí vamos ouvir The Last Song, Last Live. Até semana que vem! Fui!